Bora lá. 33 dias e contando. Leitura do artigo. Identidade profissional de professores de educação física. Uma revisão sistemática. Ana Luísa Barbosa, Anversa, Patrick, Paulo de Flores, Vânia de Fátima Matias, Amauri Aparecido Bassoli de Oliveira. Resumo. Este estudo tem como objetivo analisar, por meio de revisão sistemática, a produção do conhecimento sobre identidade profissional de professores na educação física. A busca foi realizada em 6 bases de dados indexadas. EBESC, Holt, Pilax, Cielo, Web of Science, ERIC e Scopus. E abrangeu o período de 2015 a 2022. Foram utilizados descritores em português, inglês e espanhol. Professor, educação física e identidade. Combinado com operadores booleanos AND e OR. Após o processo de triagem e aplicação de critérios de inclusão e exclusão, 30 artigos foram selecionados para análise. Os achados indicam que a atividade profissional dos profissionais de educação física é constituída a partir de experiências vivenciadas durante a formação inicial, especialmente no estágio curricular supervisionado, além de outras experiências formativas e interventivas. Destaca-se a relevância das experiências prévias, vivência das práticas em loco e a autonomia na resolução de situações, problemas no contexto escolar. Constatou-se ainda que a identidade profissional docente está em constante construção e significação, demandando reflexões sobre a formação inicial, a implementação de práticas extensionistas e a formação em serviço. O estudo reforça a necessidade de investigações futuras sobre o impacto das novas diretrizes curriculares e políticas educacionais na constituição da identidade profissional de professores de educação física e o desenvolvimento de instrumentos quantitativos para a mensuração dessa identidade. Keywords. Identidade profissional, professores de educação física e revisão sistemática. Introdução. O termo identidade remete à essência do sujeito, identidade herdada e ao seu reconhecimento, concepção, identidade relacional nos vínculos sociais estabelecidos, familiar, escolar, profissional, relacional, não sendo algo rígido e imutável, mas transitório e flexível, sendo reflexo das transformações sociais e demandas cotidianas que fomentam certa mutação identitária. Dubar, 1998, Bruns, Marinho, 2011, Rossi, Hunger, 2020. No processo de constituição da identidade são necessárias sucessivas ações socializadoras que promovam a interação entre o organismo e o seu meio físico-social, contribuindo para a interiorização de traços específicos da cultura e de estruturas sociais conservadas ou transformadas ao longo do processo de identificação. Dubar et al., 1997. Ao se referir à identidade profissional, indica-se que esta reflete um processo no qual se legitima uma pessoa na profissão, garantindo a capacidade de controlar suas práticas, linguagens e habilidades nas demandas cotidianas. Esse processo ocorre por meio de ações de interlocução entre os saberes acadêmicos e as experiências e as ações do cotidiano, significados na prática profissional e pelas tensões permanentes entre indivíduo e sociedade. Giddens, 2002, Dubar, 2009,
Rossi-Hunger, 2020. No caso da docência, Heck, Both, 2021, Meyer, Lozano e Fiorentini, 2020, apontam que a identidade profissional é influenciada pelas diversas experiências que o sujeito estabelece de maneira prévia na formação inicial e no próprio contexto do trabalho, especialmente nas relações estabelecidas entre os diversos autores do cenário educacional. Freire, 1991, destaca que ninguém nasce professor, mas se constrói na interação entre pessoalidade e profissionalidade na forma que age profissionalmente. Nova, 2018. Corroborando essas afirmações, indica que tal processo se reflete permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Traduzindo, a identidade no ser professor, isto é, no que o docente faz, como faz, por que faz e em como pensa, fala e atua. Na educação física, foco da presente pesquisa, a identidade profissional do professor, além das características docentes já indicadas, carrega o cruzamento de discursos biológicos, fisiológicos, pedagógico, social e cultural, entre outros. Desse modo, de acordo com Flores et al., 2019, os professores de educação física possuem especificidades na prática pedagógica que os diferencia dos demais docentes, uma vez que, ao trabalhar com o corpo e suas linguagens, constrói teias que perpassam as representações da identidade para si e para os outros, pares, colegas docentes, estudantes, pais, etc. Na literatura, ao realizar as buscas acerca da identidade profissional do professor, evidenciou-se a recorrência conceitual das discussões sustentadas nos pressupostos apresentados por Claude Dubar, 1997, 1998, 2009, Stuart Hall, 2014, Zygmunt Bauman, 2001 e 2005, Selma Garrido Pimenta, 1996 e 2009, e Antônio Nova, 1992, 97 e 99. Identificou-se como consenso o conceito de identidade como as atribuições recebidas do contexto social e cultural. Identidade visaria o sentimento de pertença do sujeito a essas atribuições frente às ações que permeiam a sua profissionalidade docente. Ela se apresenta como uma construção social complexa e dinâmica que reflete de maneira como cada um se sente e se diz professor, imaginar acerca da profissão e os discursos que circulam no mundo social e cultural dá sobre a escola e os docentes. Nessa perspectiva, faz-se necessário entender como esse processo de identidade vem se apresentando na produção científica e retrata a docência de professores, sobretudo de professores de educação física. Compreender esse processo é um dos caminhos para repensar e reestruturar possibilidades que impactam a profissionalidade docente, uma vez que o profissional carrega consigo configurações identitárias construídas socialmente no cotidiano escolar, o que pode, por vezes, refletir em como esse se sente e se percebe na profissão, variando de acordo com o momento e o contexto. Os achados na literatura sobre a identidade profissional de professores indicam que as últimas revisões sistemáticas realizadas foram de Morales Escobar e Taborda Caro, Souza e Silva e Almeida, Penso e Freitas, sobre identidade profissional de professores de educação física. O estudo de Pires e Heraldo analisou as produções teóricas sobre a temática no período de 2004 a 2014. O estudo de Correia, 2023, buscou achados teóricos em estudos brasileiros, e a pesquisa de Takayama e Sikeli, 2024, trouxe evidência das teses e dissertações brasileiras sobre a temática.
Embora existam estudos anteriores sobre identidade profissional docente na educação física, não se encontra uma revisão sistemática recente que tenha mapeado a produção do conhecimento sobre o tema em nível global. Esse estudo preenche a lacuna ao analisar os achados entre 2015 e 2022, oferecendo um panorama atualizado das pesquisas científicas e identificando tendências atuais sobre a constituição da identidade docente na educação física. Diante disto, o presente artigo objetiva analisar, por meio de revisão sistemática, a produção do conhecimento sobre a identidade profissional do professor de educação física. Para tanto, orienta-se pela seguinte questão de pesquisa: qual o lugar de ocupação e pertencimento da produção acadêmica sobre a temática identidade profissional de professores de educação física a partir das mudanças curriculares marcadas pela Resolução da Formação Docente 2015. Metodologia. Esta pesquisa caracteriza-se como uma revisão sistemática, pois utiliza a literatura como fonte de dados para traçar um panorama das evidências relacionadas a uma temática por meio de síntese e apreciação crítica. Sampaio, Mancini, 2007. O Instituto Cochrane recomenda que estudos e revisão sistemática sigam 7 etapas para a realização, sendo elas: formulação da questão da pesquisa, localização e seleção dos estudos em base de dados indexadas, avaliação crítica dos estudos, coleta de dados, análise e apresentação dos dados, interpretação dos dados, aprimoramento e atualização da revisão. Higgins, Ideal, 2019. Gomes e Caminha advertem que, para garantir a qualidade na realização da revisão, no mínimo 2 pesquisadores independentes devem ser envolvidos e seguir procedimentos pré-estabelecidos. Além disso, recomendo que as revisões adotem as diretrizes da Declaração Prisma 2020, que estabelece que uma revisão sistemática deve atender 27 itens subdivididos em 7 tópicos principais no checklist, sendo eles: título, resumo, introdução, métodos, resultados e discussão e outras informações. Peixe Ideal 2020. Como a presente pesquisa tem como base o estudo realizado por Pires Ideal 2017, o processo investigativo adotou a ficha de pesquisa da revisão sistemática sobre a identidade profissional da educação física elaborada pelos autores e a partir das diretrizes de Cofinas e Saur Amaral, 2008. Ficha da pesquisa sistemática sobre a identidade profissional de professores de educação física. Objeto da pesquisa: analisar por meio de revisão sistemática a produção do conhecimento sobre a identidade docente da educação física. Equação de pesquisa a experimentar. Professor, educação física e identidade. Professor, educação física e identidade. Teacher, physical education, identity. As expressões foram utilizadas nas buscas no títulos, ou palavras-chave, ou resumo. As buscas realizadas nas bases âmbito da pesquisa. A busca foi realizada nas bases de dados EBSCO-Host, Lilac-Cielo, Web of Science, Eric Scopes, em artigos publicados a partir de 2015. Critérios de inclusão. Os artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais de 2015 a 2020 que apresentem no título palavras-chave ou resumam as equações definidas para a pesquisa.
Critério de exclusão. Artigo sem abstract e sem texto integral. Artigos não disponibilizados na íntegra. Artigos publicados em outras línguas, a não ser português, inglês e espanhol. Artigos que discutam a identidade na área da educação física, que não atendam o foco da docência. Critérios de qualidade e validade metodológica. A busca e definição dos estudos foi realizada por pesquisadores de acordo com uma ficha de pesquisa. Resultados diferentes foram justificados e explicados pelos pesquisadores e analisados por um terceiro pesquisador para inclusão ou não na base de dados. A busca dos estudos compreendeu o período de 2015 a 2022. Na seleção dos artigos para a pesquisa, foram utilizadas as bases de dados EBSCOhost, Lilac, Yellow, Web of Science, Eric Scopes. A busca foi realizada por meio dos seguintes escritores em português, inglês e espanhol: professor de educação física e identidade, com o uso dos operadores booleanos AND e OR. Como critério de inclusão, optou-se por analisar artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, escritos em português, inglês e espanhol, que atendiam aos critérios de pesquisa, no título, nas palavras-chave ou no resumo. Para os critérios de exclusão foram destacados artigos não disponibilizados na íntegra, artigos sem abstract e aqueles que abordavam a identidade na área da educação física sem foco na docência. A busca de dados resultou em 332 artigos distribuídos da seguinte forma: 76 na base de dados EBSCOhost, 60 na ERIC, 57 na Web of Science, 34 na Linux, 22 na Cielo, 82 na Scopus. Após o processo de triagem, 30 artigos foram incluídos para análise. Seleção de estudos e extração de dados. Referências identificadas em ERIC N60, EBSCO N76, Cielo 22, Lilac, Web Science Scopus. Referências removidas antes do processo de seleção por não atenderem diretamente aos critérios de inclusão. N95. Triagem. Referências avaliadas por título e resumo. N135. Referências excluídas abordava a identidade do docente como temática secundária, abordava a identidade no campo do bacharelado e outras profissões. 24. Referências incluídas para avaliação por texto completo. 57. Referências excluídas, duplicadas na base de dados. N27. Estudos incluídos na revisão. N30. A coleta dos artigos foi realizada entre setembro e dezembro de 2022. Os artigos foram classificados de acordo com o ano e a localização de publicação, com o tipo de pesquisa, instrumento e coleta de dados, os sujeitos e o tempo da investigação, além da temática do estudo. Resultado e discussões. A identidade docente tem se consolidado como um tema central nas pesquisas sobre a formação e intervenção pedagógica, sobretudo diante das transformações impostas por políticas educacionais adotadas em diferentes contextos nacionais. No Brasil, em especial no que se refere à educação física, foco da presente pesquisa, dos emaranhados entraves que enlaçam o campo da formação inicial, ao terceira temporalidade identitária do processo formativo posto pelos currículos ao longo da história, tem-se o desenho de uma constituição identitária com marcas vinculadas ao modelo de sociedade e governo brasileiro, em que a formação do futuro profissional é ajustada a interesses políticos, econômicos e culturais estabelecidos, moldando as práticas e saberes que respondem às demandas do Estado em cada época. A conformação identitária na área da educação física pode ser observada desde a criação dos
Primeiros cursos, ainda fortemente influenciados pela tradição militar. O marco inicial ocorreu em 1929, com a instituição do curso pelo Exército, voltando para a formação técnica e para o rendimento físico. A abertura ao ensino ocorreu a partir do decreto número 23.232 de 1933 e criou a Escola de Educação Física do Exército, no Rio de Janeiro. Pouco depois, em 1939, foi fundada a Escola de Educação Física de São Paulo, por meio do decreto número 7.688, vinculada à Universidade do Brasil pelo decreto-lei número 1.212. Brasil, 1939. Nos cursos fundados nesse período, identifica-se a similaridade de propostas centradas na formação técnica obtida em 2 anos de formação, Azevedo, Maglida, 2004. Tendo como essência do conhecimento a exaustão da prática do treinamento, da performance, com a ausência total da formação humana e do conhecimento teórico como componentes formativos identitários ao futuro profissional. Das mudanças político-governamentais e a temporalidade da resolução do CFE número 69 de 1969, Brasil 1969, apresenta indícios na mudança do perfil identitário ao estabelecer um currículo mínimo com uma carga horária de 1.800 horas, mantendo a concepção biológica e a sua atenção no saber fazer, apresentando um novo desenho ao curso da licenciatura e técnica esportiva. Na sequência, a Lei nº 5.692, Brasil 1971, altera a perspectiva da prática estabelecida pela Lei nº 4.024, Brasil 1961, trazendo a conotação identitária com indicativos de formação para o professor como educador. Sendo fixada essa perspectiva por meio da resolução CFE 03 de 1987, Brasil 1987. Logo, a educação física rompe com os paradigmas técnicos e biológicos, trazendo à cena questões pedagógicas. Ademais, reorganiza a formação, priorizando os conteúdos por áreas de conhecimento. Conhecimento do ser humano, da sociedade, filosófico e técnico, conferindo maior flexibilidade e amplitude à formação em licenciatura e bacharelado. A regulamentação da profissão por meio da Lei nº 9.696, de 1998, instituiu formalmente o campo profissional da educação física, inserindo novas exigências e redefinindo o lugar do professor na sociedade. Nos anos seguintes, especialmente entre 2001 e 2002, buscou-se alinhar a formação docente à nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, número 9.394 de 96. Dando concretude ao parecer CP, número 09 de 2001, Brasil 2002. Esse documento estabeleceu a competência como eixo estruturante da formação, reiterando a necessidade de integrar a atuação profissional à pesquisa, valorizando a articulação entre teoria e prática como princípio formativo fundamental. A resolução CN-CP número 1 de 2002 e a resolução CN-CP número 2 de 2002 reforça essa orientação ao incorporar obrigatoriedades de ensino formativo, quais sejam cultura geral e profissional, conhecimento sobre crianças, jovens e adultos, conhecimento sobre a dimensão cultural, social, política e econômica da educação, conhecimento pedagógico, conhecimento advindo da experiência, conhecimento de processos de investigação, comprometimento com os valores da sociedade democrática, domínio dos conteúdos a serem socializados, domínio do conhecimento pedagógico e gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional. No ano de 2004, resoluções CNE-CES número 7, Brasil 2004, passa a dispor no artigo 3º que a educação física é uma área de conhecimento e intervenção acadêmico-profissional que tem como objeto de estudo e aplicação o movimento. E reitera em seu artigo 4º que o curso deverá assegurar uma formação generalista, humanista e crítica, qualificadora da intervenção acadêmico-profissional, fundamentada no rigor científico, na reflexão filosófica
e na conduta ética. A partir de 2015, no entanto, observa-se a introdução de um novo ciclo de reformas que marcaram uma inflexão na formação docente, agora guiada por diretrizes mais padronizadas e normativas. A resolução CNCP 02/2015, que tratava das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de licenciatura e para a formação continuada de professores, sinalizava uma tentativa de articular a formação às demandas da prática profissional de forma mais pragmática. Esse movimento ganhou força com a publicação da Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, BNC, formação, instituída pela Resolução CNCP 02/2019. A BNC, formação, determinou um conjunto de competências que deveriam orientar todos os cursos de formação docente no país, buscando alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e promovendo uma visão curricular nacionalmente homogênea. A abordagem por competência, embora fundamentada em princípios como equidade e qualidade, reforçou um modelo instrumental em que o foco recai sobre habilidades práticas aplicadas ao contexto escolar, em detrimento de dimensões mais reflexivas e críticas da prática docente. Em continuidade, a resolução CNCP 01/2020, que criou a BNC, Formação Continuada, estendeu o modelo por competência ao longo de toda a trajetória profissional do professor. A lógica formativa, apesar de organizada e orientada por objetivos claros, tem sido alvo de críticas por reduzir a docência a um conjunto de procedimentos técnicos, esvaziando sua dimensão ético-política e histórica. As normas foram revogadas pela Resolução CNCP número 4/2024, que estabeleceu novas diretrizes para a formação inicial de docentes no ensino superior. A Resolução CNC 07/2018 integrou a extensão universitária à formação docente, promovendo um maior vínculo entre a academia e a sociedade. Essas diretrizes mais recentes do âmbito da formação de professores e da educação física imprimem um caráter normativo padronizado da formação do docente. Como consequência, a identidade profissional dos futuros professores passa a ser mais regulamentada e orientada por competências previamente definidas, conferindo ao profissional uma visão mais pragmática e instrumental. Esse modelo enfatiza o domínio de habilidades técnicas e práticas diretamente associadas às demandas da educação básica, como planejamento de aula, gestão de sala e avaliação da aprendizagem, ao mesmo tempo que limita perspectivas mais reflexivas e críticas. Essenciais à formação humana é a compreensão da prática docente como parte de um processo histórico, político e ético. No caminho percorrido pela historicidade legislativa, tem-se a identificação de uma constituição identitária na área, com marcas que retratam o tempo histórico, econômico e social da sociedade brasileira, cuja centralidade da formação em educação física traduzem a intencionalidade de um potencial formativo centrado no rendimento, na técnica advindas da militarização ou, a partir dos anos de 1980, na agregação de possibilidades de correção, reabilitação e manutenção do corpo, ficando relegada à preocupação com a formação humana, cultural e social do futuro profissional. Esse fato começa a ser tecido com novas conjecturas sistêmicas nos idos dos anos 2015, quando se tem a busca por uma formação identitária de um profissional que rompesse com o saber fazer. Diante desse cenário, realizamos um mapeamento da produção acadêmica sobre a identidade profissional do professor de educação física.
Os dados indicam que o maior número de publicações sobre o tema ocorreu em 2016, com destaque para estudos conduzidos na América do Sul, Europa e Ásia. O período coincide com a intensificação das discussões sobre o alinhamento das políticas de formação de professores das diretrizes de organismos internacionais e as demandas do mercado globalizado. Esse achado corrobora com o estudo de Cantillon, Dorna e de Grave, 2019, Morales, Escobar, Itabor, Dakar e Mary Lozano Fiorentini, que aponta um aumento no número de pesquisas sobre identidade docente nos últimos anos. Este crescimento reflete as complexidades contextuais que permeiam a educação e a formação de professores, bem como os desafios enfrentados pelos docentes nos ambientes escolares, como as difíceis condições de trabalho e o pouco reconhecimento ou indiferença social. No que se refere à alocação de coleta de dados aos continentes com maior concentração de pesquisa no período analisado, foram a Europa, a América do Sul, os estudos de Wozniak, Mesquita e Batista, 2016, e Amorim e Ribeiro Silva, 2020, também identificaram a maior quantidade de publicação nos países europeus, Espanha, Portugal, Polônia e Irlanda, e na América do Sul, Brasil. Com base em Antunes e Peroni, 2023, esse fenômeno pode estar relacionado às políticas de democratização do ensino e à atuação do Estado na educação, que influenciam diretamente a produção acadêmica sobre a identidade docente. Segundo os autores, no período investigado de 2015 a 2022, tanto no Brasil quanto na Europa, observou-se uma crescente centralizada das políticas públicas na sustentação e enfraquecimento da provisão pública de ensino. Esse movimento reflete estratégia que, em algum contexto, facilita e fortalece os processos de privatização, impactando diretamente a formação e a identidade docente. Em relação à natureza da pesquisa dos estudos selecionados, percebe-se que a maior incidência dos estudos é de cunho qualitativo. Esse método é recorrente em pesquisas da área sociocultural, pedagógica e educação física, que definem suas linhas de investigação com base nos indicativos das ciências sociais e humanas. No que diz respeito aos instrumentos de coleta de dados, destacam-se as entrevistas, os questionários, grupos focais e diários individuais. Vale destacar que alguns dos artigos analisados empregam mais de uma técnica de coleta de dados. A revisão de literatura realizada por Amorim e Ribeiro Silva, 2022, sobre a identidade profissional da educação física revela um cenário semelhante ao presente e ao da presente pesquisa, indicando que a entrevista semi-estruturada, o questionário e a reflexão participante, por meio de diários de vida e ou de campos e narrativas, são instrumentos mais utilizados para a coleta de dados. Além disso, os autores destacam que é comum os pesquisadores optarem por uso simultâneo de mais de um instrumento, realizando uma triangulação de dados. A técnica de triangulação de fontes e ou de dados oferece ao pesquisador a possibilidade de obter uma descrição rica e detalhada do fenômeno, permitindo verificar se o objeto de estudo se mantém inalterado em diferentes circunstâncias e minimizando possíveis vieses. Vale ressaltar, conforme indicado na tabela 2 e nos estudos de Anversa Nereal, 2020, e Lui e Cat, 2022, que a pesquisa sobre identidade docente na educação física carece de instrumentos quantitativos de ordem psicométrica para avaliar a identidade profissional dos professores de educação física, que possibilitam a respondente representar e processar mentalmente uma informação, além de auxiliar no julgamento de evidências, equilibrando estratégias de ação e articulando argumentos. Cohan, 2002. Após a apresentação dos dados descritivos dos estudos selecionados, este momento de análise dedica-se à
integração dos temas, visando construir um panorama da produção de conhecimento sobre a identidade docente na educação física. A análise é conduzida a partir do foco investigativo dos sujeitos estudados e do tempo da investigação, categorizado em 3 momentos: anterior à formação, formação inicial, formação e serviço. Ao traçar o panorama do estudo selecionado, constata-se que 15 artigos discutem a constituição da identidade docente sob a perspectiva do estudante da formação, então um aborda a identidade de professores de educação física e 3 analisa professores do ensino superior. O artigo de Liu e Quentin conta com a participação de estudantes na formação inicial ao longo do processo de validação do instrumento, além da colaboração de especialistas da área na validação de conteúdo. Já nos estudos de Pires e Real, e Matos, Nista, Piccolo e Borges, essa categoria não se aplica, pois são, respectivamente, uma revisão sistemática e um ensaio. Quanto ao tempo de investigação, a formação inicial foi o principal cenário investigativo da constituição da identidade docente em 12 estudos, enquanto 11 artigos retratam a identidade docente ao longo da formação de serviço. Além disso, 4 estudos abordam momentos anteriores à formação e à própria formação inicial. Um estudo relaciona os 3 tempos da investigação anterior à formação, formação inicial e formação em serviço. E 2 analisam as ações da formação inicial e suas aproximações com a formação em serviço, a relação, a temática de estudo, as discussões abordadas nos artigos Matos, Nicolau, Pelos, Borges, Machado, Brighton, Eamon, Red, Pires, Real, Conceição Molina Neto, Camilo Vieira Alves, Gong Yang, McPhail, Liu Ketin, Valência, Rodrigues, Emmanuel, Rio, Reverendo Ju, Lu, Real. Tem foco a constituição da identidade docente de forma geral. 5 artigos resgatam as experiências e ações desenvolvidas ao longo do estágio curricular supervisionado. Fred, Carlos, Amaral, Helena Cunha, Amaral Pires, Batista de Souza. 3 estudos abordam a importância da socialização para a construção da identidade docente. 2 tratam da importância das experiências prévias na constituição da identidade docente. 2 estudos discutem as ações no processo formativo que promovem vivências práticas e fomentam a postura, a liderança e a autonomia do estudante, demonstrando a relação entre formação acadêmica, experiências práticas e percepção da profissão docente. 3 estudos trazem reflexões sobre a identidade docente no ensino superior, destacando suas relações com o currículo e práticas institucionais. E, por fim, 3 estudos analisam cenários específicos, incluindo os reflexos da pandemia Covid-19, a concepção do professor em relação à fisicalidade e obesidade e os impactos desses fatores nas aulas de educação física. A identidade docente, assim como as identidades profissionais, está em constante movimento, não sendo rígida e imutável, mas transitória e flexível, mediante papéis atribuídos por si nas relações sociais estabelecidas. As pesquisas selecionadas e classificadas nesta categoria indicam que a identidade docente é reflexo de percepções biográficas, relacionais, espaços formativos e de socialização e temporalidades, passado, presente e futuro, moldados por fatores históricos, políticos, culturais, institucionais e subjetivos, sendo ampliados e consolidados por meio de experiências que promovam habilidades
de percepção, de competência e sentimento de autorregulação. Assim, conforme Pimenta e Anastácio, a identidade docente emerge de representações práticas e saberes profissionais construídos ao longo da trajetória de vida, desenvolvidos na formação inicial e continuada, tanto em contextos formais quanto não formais, a partir de demandas e oportunidades do campo de trabalho. Embora grande parte das pesquisas analisadas não discuta diretamente as diretrizes curriculares recentes, como a BNC Formação e sua substituição pela resolução, alguns estudos evidenciam a forma indireta de seus impactos na constituição da entidade docente ministerial. Ao realizar a revisão sistemática, destacam o avanço da normatização dos currículos e a tendência tecnicista centrada em competências e resultados, em consonância com o redirecionamento formativo iniciado em 2015. Carneiro, Vieira e Alves mostram diferenças entre práticas pedagógicas de licenciados e bacharéis, refletindo os efeitos concretos da regulamentação da formação. À luz da teoria do reconhecimento de alerta para os riscos de políticas curriculares que negligenciam a dimensão simbólica e relacional da docência. A ausência de dimensões diretas às normativas recentes revela uma lacuna investigativa e reforça a urgência de estudos que abordem criticamente suas implicações identitárias no campo da educação física. No que se refere ao processo formativo, o estágio curricular supervisionado se coloca como elemento fulcral na constituição da identidade docente, mas carece do fortalecimento da relação entre a universidade e a escola, do maior suporte emocional e pedagógico aos estagiários e de um acompanhamento mais estruturado por parte dos professores, supervisores e orientadores. Segundo Álvaro Queiroz Batista, o estágio é uma ferramenta poderosa por quanto permite aos estudantes estagiários adotar novos papéis, negociar dilemas e aprofundar no seu entendimento acerca de sua identidade e da forma como essa vai ser edificada. As diretrizes curriculares recentes com a resolução e a atualização da resolução reforçam o papel estratégico do estágio curricular supervisionado na formação docente, atribuindo-lhe a função de articular teoria e prática e considerar a identidade profissional. Os estudos analisados, embora nem sempre dialoguem diretamente com essas normativas, apontam o estágio como um espaço privilegiado de formação, no qual os estudantes vivenciam desafios, assumem papéis ativos e constroem sentidos de pertença. Além disso, revela que o processo formativo se estende também aos professores supervisores, cujas identidades são igualmente reconstruídas na prática da orientação. A socialização e o diálogo entre escola e universidade são destacados como elementos fundamentais para o fortalecimento desse espaço, embora ainda fragilizado por infrainstitucionais. Nesse contexto, a Constituição da identidade docente emerge da integração entre experiências pedagógicas, vínculos interpessoais e condições estruturais do estágio, apontando a necessidade de ações mais integradas entre os sujeitos e instituições envolvidas. Pires, Farias e Batista argumentam que as experiências adquiridas durante a formação inicial são essenciais para a aprendizagem da docência, sobretudo aquelas que incentivam os estudantes estagiários a desempenharem papéis ativos que demarcam a profissionalidade docente, incluindo desafios, crises, sentimentos e pertences. Sobre as experiências adquiridas, Figueiredo, ao resgatar as memórias e narrativas da formação e atuação docente, destaca que as experiências são marcas que dão sentido, significado da docência, desde o ingresso na formação inicial até a intervenção profissional, conferindo os valores que é devido. Para o autor, essa valorização funciona como elemento da constituição de identidade, conferindo-lhes um caráter provisório, inacabado e instável a partir de subjetivações mais ou menos significativas. A centralidade das relações interpessoais e da cooperação institucional no contexto do estágio supervisionado é evidenciada nos estudos. Apontam que assumir o papel de professor supervisor é desafiador, ao se ter um clima acolhedor e ativo de cooperação, situações de socialização profissional são intensificadas, facilitando a inserção do indivíduo no mundo profissional, no estudo de flores, a socialização importante da formação por meio de ações curriculares e extracurriculares podem atuar
No que tange a cultura escolar, as ações formativas são polarizadas. No que se refere às experiências prévias e ao seu papel da constituição da identidade docente. Sobre o assunto, Fonseca destaca que na formação de professores de educação física evidencia que experiências práticas norteadas por quadros, para o aumento das possibilidades práticas pedagógicas, assume-se concordância com as perspectivas apresentadas, a ausência desse espaço reflexivo nos currículos e práticas institucionais. Ao considerar o panorama institucionalizado, constata-se ainda que os estudos enfatizam o processo de constituição da identidade docente perpassa com a forma como o professor de educação física compreende. Considerações finais: estudar e pesquisar o processo de constituição da identidade profissional, no diferente de tempos, funcionalidade docente, os achados dessa edição sistemática demonstram que a identidade profissional da educação física tem sido amplamente discutida. Quanto ao espaço e tempo de constituição da identidade dos professores de educação física, os achados consolidam a propositiva teórica. Nesse sentido, considera-se essencial ampliar as pesquisas. Ademais, observa-se que a maior parte dos estudos analisados se torna ainda mais relevante no contexto brasileiro. O aumento da carga horária do estágio e a curricularização da extensão. O fortalecimento da identidade requer mais do que tempo de prática, espaço de reflexão, autonomia e construção coletiva profissionais. A parte principal era o construto metodológico do artigo. Finish.